de garfo aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tava com vontade de discutir sobre sotaques. E o que é sotaque? É o seu jeito de falar. Sabe o que implica o seu sotaque? Implica a sua identidade. Implica da onde você é. Por esses 9 anos aprendendo o português, eu discuti bastante, muitas vezes, sobre esse tópico do sotaque. Aí chegam alguns brasileiros falando: nossa, seu sotaque é muito bom, você fala muito bem o português, né? Ou tipo, você quase não tem sotaque, parece que é brasileira mesmo. É um elogio. Claro que sim, tipo, eu sinto orgulho de poder falar bem português, mas assim, vamos falar sobre esse assunto do sotaque. Porque vocês sabiam que existe uma diferença entre o sotaque de uma pessoa... Peraí, que eu não sei essa palavra. Existe uma palavra que eu não sei. Achei aqui, compreensibilidade. Existe uma diferença entre o sotaque de uma pessoa e a compreensibilidade dela. O que significa isso? Então, você pode entender o português daquela pessoa, mesmo ela tendo algum sotaque, alguma identidade expressada pelo jeito de falar. E isso é muito único. Você consegue entender um pouco mais sobre aquela pessoa, conhecer mais ela, né? Pelo jeito de falar, o ritmo. Existe tudo isso dentro do sotaque dela. E é muito bonito, se você for parar pra pensar. E às vezes eu acho que as pessoas julgam o seu jeito de falar. Se você estiver aprendendo uma língua estrangeira, as pessoas que falam essa língua nativamente vão te julgar às vezes, né? E claro que depende do lugar, depende das pessoas que você acabar conhecendo na sua vida, mas assim, se você chega num lugar, você já sabe que se esforçou para aprender aquela língua, aí as pessoas chegam em você: nossa, você quase não tem sotaque, você fala igual a gente. O que pode implicar isso? Pode implicar que essa pessoa sabe imitar o nativo. Isso é um esforço, né? Então, parabéns! Que as pessoas se esforçou para aprender aquela língua e até o jeito de falar, o sotaque dos nativos. Isso é muito legal, é um talento, né? Aí, segundo, essa pessoa talvez esteja tentando se esconder a sua identidade dentro daquela nova identidade que está surgindo pela segunda língua, que é o meu caso. Então, antigamente eu achava que os Estados Unidos eram um país muito cheio de, assim, orgulho, cheio de arrogância, que eu não queria levar quando eu viajava para outro lugar. Aí por isso que eu optei por esconder o meu jeito de falar com, assim, um novo jeito de falar. Tipo, eu me esforçava mais para poder esconder o fato de que eu era estadunidense, né? Quando as pessoas chegavam em mim falando: nossa, Tayla, você fala muito bem, você sabe... Você quase não tem sotaque, você parece brasileira. Eu achava: nossa, que bom! Aqui eu não sou dos Estados Unidos, que bom! Não quero que as pessoas saibam isso sobre mim, então melhor esconder. Ao longo do tempo eu fui cansando de me esconder, porque, sabe,
dar um esforço mental todos os dias, tentar falar os vogais de um certo jeito para que as pessoas me julgassem, sabe? Era muito cansativo. Daí eu lembro da última vez que eu viajei pro Brasil, daí algumas pessoas comentaram: ah, você quase não tem sotaque, mas dá pra ver que, né, que você não é daqui. Aí, tipo, pra mim isso era um julgamento, tipo, nossa, meu esforço não basta. Não falo bem o português porque eu não consigo esconder o fato de que eu sou dos Estados Unidos. Daí eu parei pra pensar, mas por que eu preciso me esconder? Talvez seja pelo fato de eu ser perfeccionista, né? Ou que talvez eu tenha vergonha de ser daqui, né? Porque em alguns casos, em alguns contextos, existe uma perspectiva de que as pessoas aqui dos Estados Unidos são arrogantes e metidas, né? E tipo, eu não quero ser assim. E eu não quero passar essa imagem para as pessoas quando eu viajo. Essa noção de que eu tenho que ser perfeito nisso, tenho que falar perfeitamente essa língua. Essa noção vem da minha cultura, porque aqui tudo é ganhado pelo mérito. Você tem que conquistar, tem que vencer em cima dos outros para conseguir as coisas, né? E as pessoas vão te julgar para ver se você realmente merece aquilo que você quer, né, na sua vida. Então, eu acabo pensando assim quando tem a ver com os meus talentos, com as coisas que eu consigo fazer na vida, achando que eu tenho que ficar perfeita nisso para poder ganhar a fluência, para poder ganhar, sei lá. O que eu tô ganhando? Eu estou ganhando a aceitação dos outros? O que os outros têm a ver com o que Deus tá fazendo em mim? Não faz sentido. Mas a gente faz isso todo dia. A gente mede a nossa proficiência nas coisas que a gente faz segundo a expectativa e a perspectiva do outro. Isso não vai nos ajudar a conquistar a vida. Mas assim, eu não quero mais fazer isso. Eu quero só comparar meu progresso com quem eu era antes, com quem eu fui ontem, sabe? Só isso que eu quero fazer a partir de hoje. Agora eu sinto orgulho de ser única, de que eu me esforcei bastante para aprender esse português e que sim, ainda estou aprendendo. E, né, agora eu vou fazer uns 26 anos esse ano. Faz 9 anos que eu aprendo português. Ou seja, faz pouca parte da minha vida que eu falo português. Então, como é que eu vou cobrar muita coisa de mim? De poder falar de um certo jeito, de esconder quem eu sou. Se eu nasci assim, eu nasci falando inglês. Aí eu virei o meu pensamento, mudei de pensamento falando, nossa, que bom ser quem eu sou. Que bom poder falar o inglês. Que bom poder aprender o português como segunda língua. Que bom poder passar esse dom de falar inglês para outra pessoa que talvez queira aprender. Sabe, existe um recurso que só vem de Deus e Ele possa me usar para ajudar outra pessoa. Aí quando eu paro para pensar assim, eu fico feliz de ser eu. Mas se você estiver aprendendo uma segunda língua, não se esforce tanto para esconder quem você é, né? Porque o seu sotaque faz parte da sua identidade diante das pessoas. Isso é muito poderoso. Você é poderoso porque você é único. Então, queria só falar isso.
do ponto de vista de uma linguista, de uma pessoa negra, né, que faz parte de um grupo social marginalizado, né, que nós temos que nos destacar. Vamos ter orgulho de quem nós somos. E não é pra se esconder. Não é? Tá bom, gente? Tchau!